Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a irmã Denise, esse é o canal Lugares Celestiais. E é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, um pedacinho da palavra de Deus e as lições que a Bíblia, que a palavra de Deus nos traz. São pérolas, são preciosidades que a gente precisa começar a observar mais. E é muito bom poder pensar aqui junto com vocês e compartilhar um pouco dessa palavra maravilhosa que já estava já no meu coração para eu falar. E hoje, quando eu fui abrir a Bíblia para meditar, para procurar um texto, caiu justamente nessa palavra. Então, hoje nós vamos meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Que é aquele texto já bastante conhecido da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Isso aqui é Jesus. Jesus ele foi convidado para comer na casa de um fariseu da época. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, isso é o pensamento do fariseu a respeito de Jesus. Ele estava, com seus pensamentos, ele estava criticando a Jesus. Mas Jesus, como sabe todas as coisas, e ele lê os pensamentos, e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Mais uma das lições maravilhosas do nosso mestre, maravilhoso Jesus Cristo. Então nós vamos aqui entrar e analisar alguns detalhes. Simão, que era esse fariseu que convidou Jesus para almoçar com ele, mas só para ilustrar mais ou menos a situação, Jesus era uma super celebridade, tá? Jesus, ele é muito mais que isso, a gente sabe. Mas para a época, seria hoje como se fosse realmente alguém muito importante, uma celebridade que arrasta multidões. Para onde Jesus ia, a multidão fazia de tudo para poder chegar perto dele. Então, a gente percebe que, olha só, Simão, sendo fariseu, que era uma pessoa extremamente religiosa, ele convidou Jesus, porque eu acredito que ele queria se aparecer, entendeu? Ele queria se aparecer ao lado de Jesus, porque o foco, o alvo, todo mundo só queria saber de falar de Jesus, de ver Jesus, ouvir Jesus, ver tudo aquilo que ele fazia, as curas maravilhosas, os milagres,
ressurreição de mortos, multiplicação de pães e peixes, libertação de pessoas oprimidas pelo inimigo. Então, eu fico aqui pensando e analisando. Olha só, Simão, que era fariseu, ele convidou Jesus. Convidou, mas ele não honrou a Jesus. Sabe por quê? Olha só. Jesus ficou quietinho. Tudo isso aconteceu, olha só, Jesus entrou lá e no judaísmo, naquela época, era uma honraria e era algo comum, porque os judeus eles sabiam receber muito bem as visitas, os estrangeiros. E naquela época, era comum que os servos do dono da casa trouxessem água para que os visitantes pudessem lavar os pés. Você imagine só, aquela época com tanta poeira, tanto barro. Então, era comum você ser convidado para ir na casa de alguém e imediatamente, ou o dono da casa, ou o seu servo, ele já ia trazer uma porção de água, quem sabe uma bacia, para que você pudesse lavar os seus pés, para que você pudesse ficar mais à vontade, para que você não entrasse, não ficasse sujo, não sujasse. Então era algo cultural da época. Mas isso não aconteceu. Simão não fez isso com Jesus, não trouxe água para que Jesus pudesse lavar os seus pés. Outra coisa, na época também, as pessoas, elas se cumprimentavam com o ósculo santo. O ósculo santo era um beijo na testa. Significava, seja bem-vindo. E um dava um beijinho na testa do outro. Então era uma cortesia, era um sinal de boas-vindas, era um sinal de que a pessoa estava sendo bem recebida naquela casa. Mas Jesus, interessante que ele não recebeu nem o beijo, nem as boas-vindas, o ósculo santo, da parte de Simão, o fariseu. E outra coisa, outro detalhe, para finalizar, quando a visita estava para ir embora, o que o dono da casa fazia? Ele ungia com óleo a cabeça do convidado. Sabe o que isso significava? Isso significava que o convidado tinha respeito pelo convidado, que o dono da casa, aliás, o dono da casa, ele tinha respeito com o convidado. Então, era um sinal de respeito. E Simão também não fez isso com Jesus. Olha só. Então, nós também podemos verificar aqui que esse fariseu, quando ele vê aquela situação, que a pecadora chega e começa a ungir os pés de Jesus, chorar aos seus pés e secar com os cabelos, na hora, ele, na sua mente, ele criticou Jesus. Porque Jesus, ele lê os pensamentos, ele sabe tudo, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, assim como nós, ele sabe tudo o que acontece conosco, tudo que a gente pensa, as nossas críticas, construtivas ou não, críticas negativas nesse caso, com certeza, o fariseu deve ter ficado muito indignado, porque ele falou assim, ele pensou com ele, se esse Jesus aí, se ele fosse um profeta, ele saberia quem foi essa mulher que o tocou, porque ela é uma pecadora. Então é interessante que você pode perceber que geralmente pessoas muito religiosas, elas têm assim o hábito de enxergar os defeitos, os pecados, só na pessoa alheia. Mas ela tem muita dificuldade de enxergar os seus próprios pecados. E Simão, com certeza, ele deve ter pensado que ele era, assim, um super santo, né? Com aquela auréola na cabeça, com as asas, praticamente, assim, arrebatado já, estava voando, né? Mas Jesus mostrou para Simão aquilo que estava no seu coração, que era, assim, um preconceito muito grande e uma ideia totalmente errada que ele fazia de Jesus. Porque aquela mulher pecadora, tocando a Jesus, na realidade, ela fez tudo o que era para Simão ter feito. Ela honrou a Jesus.
Ela elevou Jesus ali naquele lugar. Então, assim, quando Jesus não é honrado pelos seus, por aqueles da igreja, aqueles que você vai imaginar que deve estar ali para honrar a Jesus, e muitas vezes eles fazem uso da igreja, ou de uma tribuna, ou de qualquer outra oportunidade, mas para ele mesmo se aparecer. Que nem Simão. Simão, ele tinha uma ideia realmente equivocada a respeito de Jesus. Tanto é que ele quis ficar bonito, né, para as outras pessoas, convidando Jesus para a casa dele, mas ele mesmo não cria em Jesus. Ele tinha muitas críticas com relação a Jesus. Então, Simão é a típica pessoa realmente religiosa. Ele usou a influência, né, a pessoa de Jesus, para ele se aparecer. E ele não honrou Jesus. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, é sempre assim, né? Quando aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são chamados de religiosos, de santos homens, santas mulheres de Deus, quando eles não honram ao Senhor, Deus levanta outros que eles nunca vão imaginar para honrar Jesus, porque Jesus nunca vai ficar sem honra. Pode ter certeza disso. Aonde Jesus passa, aonde ele vai, com certeza, ele vai ser honrado. E ele sempre é ele, né, que merece ser realmente honrado. Então, nós podemos perceber isso daí, que realmente a pessoa religiosa, ela é um expert, né? Um expert em detectar os pecados alheios, com a finalidade de acusar, né? Acusar, condenar. Mas ela tem muitas dificuldades de ver os seus próprios pecados. Então Jesus imediatamente já mostrou para Simão que Simão não o tinha tratado com respeito, com a honra que somente Jesus Cristo merecia. Olha só, que lindo isso daqui. Outra coisa é que o Senhor Jesus, ele não se impressiona com o status da pessoa. Jesus, ele não se impressiona com isso. Porque na casa do fariseu, né, geralmente os fariseus, que eram pessoas muito religiosas, eles tinham um padrão de vida assim superior. Geralmente eram homens de negócios bem-sucedidos, eles eram classe média alta. E eu acredito que de repente, na Bíblia não diz isso, mas eu fico aqui imaginando. Quem sabe, se o fariseu, quando aquela mulher entrou na casa dele para honrar a Jesus, quem sabe se o fariseu não ficou mordido de ciúmes, pensando assim, mas o fariseu, o bambambam aqui, a pessoa super empoderada, sou eu. Eu é que deveria estar sendo honrado, né? Mas não, para você ver como o Senhor Jesus, ele realmente, nada disso impressiona Jesus, porque ele conhece cada ser humano melhor do que ninguém. E ele valorizou a mulher pecadora. Olha só que interessante. Ela enfrentou uma grande barreira para ela poder honrar a Jesus. Ela, sabendo que ela era uma pecadora, e ela nunca negou isso, mas imagine a situação. Ela deve ter pensado, se eu não for ungir a Jesus agora, agradecer a ele por ele existir, por ele estar aqui, quem sabe eu não vou ter uma outra oportunidade igual a essa. Então ela enfrentou uma barreira muito grande, entrando na casa de um fariseu. Imagina só, ela tendo que ver aqueles olhares acusadores, né? Olha, uma pecadora, você está vendo aí? Olha só quem entrou. Olha a pecadora, ainda está ungindo os pés de Jesus. Onde já se viu? Então você imagine só a barreira que ela teve que enfrentar para ela poder chegar até os pés de Jesus. E na realidade, a pessoa que saiu justificada da presença de Jesus foi a mulher pecadora. Porque ela, sendo pecadora e reconhecendo, e também reconhecendo que somente Jesus poderia perdoar os seus pecados, ela foi na pessoa certa. Ela fez tudo o que qualquer pessoa pecadora que necessita do perdão de Deus poderia fazer no momento desse. Então, Simão, com toda a sabedoria, com todo o status
e prestígio social, ele não soube aproveitar a pessoa de Jesus. Então, Simão, olha só, Simão não saiu daquela casa sendo perdoado por Jesus, mas a mulher pecadora, ela saiu dali justificada, porque Jesus, ele justificou a mulher na frente de todo mundo. Como ela se expôs publicamente ali na frente de todos, Jesus também a honrou publicamente na frente de todos. Então, olha só que lindo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus, ele exaltou a mulher pecadora que estava ali para ungir os pés de Jesus. E, infelizmente, Simão, o fariseu, ele perdeu, acho que a única e a maior oportunidade da vida dele, de ter os seus pecados perdoados. Isso é realmente o mais importante de tudo. Mas ela não perdeu essa oportunidade. Ela saiu dali, daquele lugar, realmente justificada, em paz, porque Jesus falou para ela, vá em paz. Então, Jesus, além de perdoá-la, ainda deu paz para essa mulher. Simão não teve isso, porque ele não honrou a Jesus. Eu acredito que ele pensava que ele não precisava, né, de pedir perdão pelos pecados dele. Porque, geralmente, uma pessoa que ela é muito religiosa, ela tem essa dificuldade mesmo, né, de perceber onde estão, né, os seus pontos fracos, onde que deveria melhorar. Mas essa linda passagem nos deixa essa lição maravilhosa. Não vamos perder tempo, não vamos nos auto-justificar como Simão, não vamos ter o coração endurecido como esse fariseu, não vamos deixar de honrar a Jesus onde quer que a gente se encontre, porque sempre é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa fazer a coisa certa. E estar aos pés de Jesus realmente é o lugar mais alto que qualquer ser humano pode estar. E ela fez a coisa certa. Papai querido, nós te agradecemos pelo teu filho Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque teu filho, ele perdoa os nossos pecados, porque ele é maravilhoso. Ele é o nosso rei. E nós queremos honrar a Jesus todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo, por esse privilégio, papai querido. Fica conosco, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém.